Olá, queridos irmãos e amigos, é uma alegria para mim poder me dirigir a cada um de vocês mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus e para desfrutarmos desse tempo de adoração e de celebração. Eu quero convidar você a compartilhar comigo da Palavra de Deus, abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 116, Salmo de número 116, e nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos, para começarmos esse tempo de celebração. Quero mais uma vez dar boas-vindas a todos vocês, e você que nos assiste por intermédio desse canal, canal da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia, seja bem-vindo e celebre conosco neste ato de adoração ao Deus da nossa salvação. Salmo de número 116, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Vamos ler novamente? Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Portanto, vamos celebrar ao Deus que ouve a nossa voz e as nossas súplicas. Portanto, nesse tempo de celebração, você pode apresentar ao Senhor as suas súplicas, na certeza de que Ele ouve a sua voz. E é com essa certeza que eu quero convidar você a orar comigo, consagrando ao Senhor a nossa adoração, esse tempo de louvor, esse tempo de celebração. Oremos. Querido Deus, te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade que nos concede, Senhor, de entrarmos na Tua presença e podermos Te adorar, na certeza de que o Senhor tem os Teus olhos sobre cada um de nós e os Teus ouvidos, Senhor, atentos à nossa voz. Ouve, Senhor amado, o clamor, o louvor, as súplicas dos Teus filhos e abençoa-os segundo a Tua misericórdia, a Tua bondade e o Teu amor, atendendo cada uma das nossas necessidades. Recebe a nossa adoração, Senhor, porque é para Ti, somente o Senhor é digno de ser adorado, e é por isso que estamos aqui, para oferecer ao Senhor a nossa adoração. Assim oramos, consagrando ao Senhor o nosso louvor, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido, você nesse tempo de adoração, e logo mais nós voltamos para meditar na palavra do Senhor. Louvemos ao Senhor com alegria. Deus o abençoe. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver.
chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Bem-vindo aqui e em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, temos sede de ti, Senhor. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está
Olá, queridos, estamos de volta agora para meditarmos na palavra de Deus, depois desse tempo de celebração, esse tempo de louvor. Tenho certeza que o Espírito de Deus falou aos nossos corações, ao seu, assim como ao meu, e portanto estamos prontos para receber a doce e santa palavra de Deus. Eu quero agora convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 1, livro do profeta Oséias, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 1 e 2 apenas. Livro do profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, no capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Vamos repetir o versículo de número 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, atente para o que disse o Senhor ao profeta Oséias. Deus disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. A terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oremos mais uma vez. Querido Deus, essa é a tua palavra, Senhor, tão especial, tão apta para nos exortar, para nos corrigir, para nos ensinar e para nos guiar em toda a verdade. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, por intermédio desta palavra, fale aos nossos corações. Que o Senhor remova todos os impedimentos e distrações que venha desviar a nossa mente, para que nos coloquemos, ó Deus, em total concentração, dando atenção à tua voz, para que por ela sejamos edificados. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco e que tua palavra venha trazer, ó Deus, segurança, direcionamento, edificação para as nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com você, nesta oportunidade, sobre um desafio fundamental que devemos ter a plena consciência ao decidirmos andar com Jesus, ao caminhar com o Senhor. Eu quero falar um pouco sobre a lei do sacrifício. E sacrifício aqui não é sacrifício de animais, como havia no Antigo Testamento. Sacrifício aqui é sinônimo de renúncia. Sinônimo de renúncia para vivermos uma vida de obediência. Eu sei que é muito difícil para nós imaginar o que o profeta Oséias sentiu ao receber de Deus essa ordem. Veja que no final do versículo 2, que nós lemos a parte B, diz: a ordem do Senhor a Oséias foi: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filho de prostituição.
porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. A ordem era: vai, toma uma mulher de prostituição, toma uma prostituta, casa-se com ela e terás filhos de prostituição. Essa era a ordem do profeta Oséias. É muito difícil para nós imaginarmos o sentimento do profeta diante de uma ordem do Senhor. O Senhor o instruiu para se casar com Gomer. Depois você continuar lendo o texto, era o nome da mulher. E ela era uma meretriz, ela era uma prostituta. É muito difícil podemos entender a ordem do Senhor, a menos que nós compreendamos o propósito de Deus para instruir a nação de Israel e hoje para instruir a nossa vida, na nossa caminhada. É fundamental que entendamos, porque quando o Senhor, no final do versículo 2, o Senhor diz por que ele estava pedindo, na verdade ordenando a Oséias que fizesse isso, para que ele usasse a vida de Oséias, essa experiência do casamento de Oséias, para instruir a nação de Israel na realidade que ela estava vivendo. Porque o versículo de número 2 diz no seu final que a terra havia se prostituído. E é claro que a terra aqui é a nação de Israel. Veja o finalzinho, diz: porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Quando o Senhor diz que a terra se prostituiu, ele está usando aqui uma metáfora, uma figura. Na verdade, o que ele estava dizendo, essa prostituição aqui era o desvio da nação de Israel do seu relacionamento com Deus para relacionar-se com outros ídolos, com deuses estranhos que, na verdade, como a própria palavra diz, Deus não eram, porque há um só Deus, há um só Senhor. Não há muitos deuses, mas os homens fazem os seus próprios deuses. E era isso que tinha acontecido com a nação de Israel. E é nesse contexto que Deus ordena ao profeta Oséias que se case com a mulher de prostituição, tenha filhos de prostituição, para que ele use esse exemplo para instruir a nação de Israel. Porque o que Israel estava fazendo era exatamente se prostituir com outros deuses, com outros ídolos que deuses não eram. É nesse contexto que eu quero falar sobre sacrifício, sobre renúncia, sacrifício como sinônimo de renúncia, porque é exatamente o que faz o profeta Oséias para obedecer a ordem do Senhor. Nesse sentido, Oséias faz vários sacrifícios em sua liderança, no seu ato de liderar Israel como profeta que era. E eu quero nesse momento refletir com você cada um desses sacrifícios como exemplo do que nós devemos fazer para nos mantermos fiéis na nossa relação com Deus. Sabe, queridos, eu tenho pensado muito nesses dias sobre a efetividade da vida espiritual. E eu vou usar uma expressão aqui que nós não gostamos muito de usar, mas a efetividade da nossa vida religiosa. Porque, na verdade, a vida religiosa, tomando aqui a religião como exemplo da palavra que vem do latim, de religare, no sentido de religar o homem com Deus, porque o pecado havia feito essa separação. E então a efetividade, ou seja, de vivermos algo que traga sentido para a nossa vida, porque muitas vezes as pessoas vivem uma intensa religiosidade, mas sem nenhuma efetividade no que diz respeito a uma verdadeira relação com Deus.
E é nesse sentido que nós queremos refletir uma série de renúncias aqui como sinônimo de sacrifício, ou sacrifício como sinônimo de renúncia, que Oséias teve que fazer para poder cumprir a ordem do Senhor e viver uma relação efetiva com o nosso Deus. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que o pedido de Deus para Oséias foi-lhe pedido que se casasse com uma prostituta. Ora, a prostituição sempre foi uma ação condenável em toda a história da humanidade. E Deus sempre usou em muitos textos da Bíblia a prostituição como exemplo para tratar a infidelidade de Israel na relação com Deus. Ora, para um profeta, para um homem de Deus, para um servo de Deus, porque isso aqui não serve só para o profeta, mas estou falando aqui da nossa vida cristã, para nós que somos cristãos, né? Esse desafio de Deus seria algo difícil de nós entendermos esta relação. Mas Deus faz esse pedido porque Ele precisa levar a nação de Israel a entender que a sua relação com deuses estranhos era uma verdadeira prostituição na sua relação com Deus, era um ato de infidelidade na sua relação com Deus. O Deus que havia tirado Israel do cativeiro do Egito, agora estava sendo traído pela relação do seu povo. Primeiro desafio é o impacto que Oséias recebe ao ouvir de Deus o seu pedido. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é que foi-lhe pedido para liderar em uma época de rebelião. Essa liderança de Oséias como profeta se dava nesse contexto de rebelião do povo contra Deus, manifestado pela infidelidade, pela relação com os deuses pagãos, com ídolos. E nesse contexto, Oséias era chamado a liderar. Ora, é natural que nesse momento, como é requerido de todos nós cristãos, nesses dias em que nós estamos vivendo, uma atitude de correção, para que pelo nosso testemunho pessoal possamos chamar a atenção das pessoas para os propósitos de Deus. Esse era o desafio que Oséias tinha num contexto de infidelidade do povo de Israel. Ora, como poderia Oséias ter autoridade no seu testemunho ao casar-se com uma mulher prostituta? Imagine você o que passou pela cabeça de Oséias ao ouvir a ordem de Deus. É claro que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus ensinando, disse: é mister que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Oséias, diante daquele cenário de rebelião, daquele cenário de infidelidade, precisava fortalecer ainda mais a sua relação com Deus de fidelidade para poder ter autoridade ao ministrar o povo. E agora ele se vê diante desse desafio de Deus, difícil para que a mente humana possa compreender, desafiado a casar-se com uma prostituta. E veja que quando a palavra de Deus diz: terás filho de prostituição, e se você continuar lendo o livro de Oséias, você vai entender o que eu vou dizer. Deus estava pré-informando a Oséias que Gomer, mulher com quem ele ia se casar, continuaria se prostituindo, e os filhos nasceriam nesse cenário de prostituição de Gomer. Então, é esse contexto que Oséias é desafiado a fazer sacrifícios
de renúncia, e aqui eu diria, num primeiro momento, pensar, renunciar à sua própria honra para obedecer uma ordem do Senhor. Vamos prosseguir. Agora o terceiro ponto que eu quero ver com você. Foi-lhe dada uma mensagem bastante impopular. Para ganharmos tempo, eu vou pedir que você leia depois o livro de Oséias. Leia todo o livro de Oséias, para que você veja a conclusão. Mas foi dada uma ordem para que Oséias pregasse contra a prostituição do povo de Israel, usando o seu próprio casamento como exemplo. Uma mensagem difícil. Eu sei que muitas vezes nós pregadores, quando falamos das debilidades humanas, não raro, reconhecemos as nossas próprias debilidades, e assim deve ser. Porque ninguém vai imaginar que nós, pregadores da palavra de Deus, somos super-homens ou super-santos. Não! Quando o apóstolo Paulo e Silas operam expulsam o demônio daquela jovem que adivinhava, e o povo se admiraram e disseram: poxa, são os deuses, vieram até nós. Eles tiraram as suas roupas e mostraram-se desnudos para dizer: nós somos homens iguais a vocês. Em outro texto, a palavra de Deus diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, mas Deus o usou tremendamente. Queridos, não são as nossas debilidades que vão impedir que a grandeza de Deus opere através de nossas vidas. É evidente que as nossas debilidades são superadas pelo poder de Deus a partir de corações inclinados à obediência ao Senhor. E é nesse contexto que Oséias se depara com esse desafio de Deus e se dispõe a renunciar até a sua própria honra para, em obediência a Deus, ministrar à nação de Israel. Então a sua mensagem era uma mensagem realmente bastante impopular, porque ela ia contra os interesses das pessoas. Sabe, amados irmãos e amigos, todos nós somos testemunhas do Senhor. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro capítulo 2, que nós fomos chamados por Jesus para sermos testemunhas das virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, das virtudes do Senhor Jesus. E muitas vezes, para anunciarmos as virtudes do Senhor, precisamos condenar a iniquidade dos homens. Ou melhor, quando nós anunciamos as virtudes do Senhor, ela vai revelar as iniquidades humanas. E a pior coisa para a vida de um cristão, quanto testemunha do Senhor Jesus, é ter que moldar a sua mensagem de vida às conveniências dos homens. Oséias recebe a missão de proclamar, de revelar, de desnudar, de trazer à luz a prostituição da nação de Israel contra o seu próprio Deus. É necessário que nós, no cenário e no contexto em que vivemos, como cristãos que somos, vivemos uma vida de maneira que a mensagem da nossa vida, do nosso viver, à luz da palavra de Deus, venha revelar tudo aquilo que é reprovado pelo Senhor. Jamais podemos, segundo a conveniência humana, moldar o nosso testemunho. O nosso testemunho, queridos irmãos, amigos que nos assistem, deve ser pautado pelos princípios da palavra de Deus. E esse é o desafio de Oséias. Vamos ao quarto ponto da vida de Oséias. Deus disse a Oséias para ter filhos, apesar da sua esposa ausente na sua relação conjugal,
ausente na sua relação familiar. Por quê? Porque Gomer, apesar de casada com Oséias, permanecia num relacionamento adúltero, numa relação de prostituição. E é nesse contexto que Oséias acolhe os filhos de Gomer, que na verdade não eram seus filhos, eram filhos de prostituição, como o próprio Senhor diz. Mas nesse cenário Deus diz: receba esses filhos. Veja que desafio para Oséias. Veja que mensagem sacrificial para o profeta. Queridos, muitas vezes, se nós queremos ser obediente à palavra de Deus, temos que renunciar a muitas coisas. E não pensemos que é fácil para nós, quanto seres humanos, é fácil para nós enfrentar e vencer os valores, os instintos, os desejos da nossa natureza caída. Mas é a partir desse ato de renúncia, desse ato de sacrifício, que nós demonstramos a nossa disposição para obedecer a palavra do Senhor. Lembra quando Deus requer de Abraão o sacrifício do seu próprio filho? Embora a palavra de Deus nos diga que Deus não aceita sacrifício humano, como não aceitou o sacrifício de Abraão, mas Abraão, talvez com 1000 pensamentos, se dispôs a sacrificar o seu próprio filho Isaque, porque ele confiava na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é evidente que Deus não permitiu que Abraão o sacrificasse, mas que Abraão mostrasse para si mesmo que ele realmente estava disposto a obedecer a Deus. Esse é o desafio para a vida de Oséias. Esse é o desafio para mim e para você nos nossos dias. Não importa qual o desafio de Deus, Ele sempre estará conosco para nos honrar. Como eu disse, Oséias tem que sacrificar a sua própria honra, na certeza de que Deus lhe honraria no momento certo. Quinto aspecto que eu quero meditar com você é que Oséias comprometeu-se em permanecer equilibrado sobre as exigências cruéis. Eu quero que você entenda que quando eu digo exigências cruéis, eu não estou dizendo que Deus é cruel, mas do ponto de vista da honra humana, soa como crueldade. Se Oséias não conhecesse a Deus e não tivesse uma fé inabalável na santidade e na fidelidade de Deus, ele diria que Deus estava agindo com crueldade para com ele. E sabe, queridos, quando a nossa vida, ou melhor, quando a nossa fé não é pautada na verdade do Evangelho, facilmente podemos duvidar daquilo que Deus muitas vezes requer de nós. Quando Eva cai na tentação lá no Éden, é porque ela não estava atenta para aquilo que Deus lhe havia dito. E Satanás facilmente induziu o seu coração ao erro e ela pecou. Nós precisamos ter a nossa fé fundamentada na verdade do Evangelho de Cristo. Porque assim, nenhuma insinuação do maligno, nenhuma argumentação será suficiente
para nos derribar ou para nos desviar dos postulados da fé cristã. Oséias tinha uma relação sólida com o Senhor, uma convicção inabalável, de maneira que ele permaneceu firme, equilibrado, estabelecido nos fundamentos da verdade, que é a palavra de Deus, nesse cenário tão desafiador que era a missão que Deus lhe havia dado. Casa-se com uma mulher de prostituição e gera filhos de prostituição, para condenar a prostituição com a tua própria relação, a relação da tua esposa, porque a infidelidade não era de Oséias, a infidelidade era de Gomer. Os filhos de prostituição não eram de Oséias, não era Oséias que estava praticando a prostituição, era Gomer. E Gomer representava a nação de Israel. E Oséias aceita, em obediência a Deus, esta situação e mantém-se equilibrado, fiel nesta relação, na sua relação com Deus, neste cenário de prostituição em que estava vivendo a sua esposa. Meus queridos irmãos, eu gosto muito de mencionar alguns textos da carta de Paulo, das duas cartas de Paulo a Timóteo, e sobretudo quando Paulo traça os cenários do futuro, orientando a Timóteo, e quando ele traça aquele passo a passo das desídias humanas dos homens, ele sempre conclui dizendo a Timóteo: tu, porém, permanece sóbrio, tu, porém, permanece naquilo que foste ensinado, sabendo de quem aprendestes. O desafio de Oséias era se manter em equilíbrio, em fidelidade, neste cenário em que ele seria envolvido por causa de sua esposa. Sua esposa representando a nação de Israel. Esse mesmo desafio, queridos irmãos e amigos, nos é apresentado hoje, nesse cenário em que nós vivemos, quando a sociedade mergulha em tantas desídias, em tantas atitudes reprováveis à luz da palavra de Deus. Nós, todavia, somos desafiados por Deus a nos mantermos equilibrados, fiéis, firmes, inabaláveis nos postulados da fé cristã, exarados no Evangelho de Cristo. Esse é o desafio para a nossa vida. Se o mundo descamba para o pecado, para a mentira, para o ódio, a palavra de Deus diz para mim e para você: tu, porém, permanece sóbrio, permanece naquilo que foste instruídos. Se temos sido instruídos no Evangelho de Cristo, é nele que devemos permanecer, e certamente que o Evangelho de Cristo vai moldar as nossas atitudes, para que a nossa mensagem confronte as desídias do coração humano, nesses dias de tanta imoralidade, de tanto desvios de caráter que a nossa sociedade está envolvida. Não, queridos, esta palavra não é de julgamento contra a sociedade, porque o juízo pertence ao Senhor. Esta palavra é de desafio para mim e para você, para que não nos deixemos levar pelo cenário em que estamos envolvidos, aqui como cidadãos que somos. Oséias tinha esse desafio de se manter equilibrado, apesar das atitudes de Gomer, a sua esposa, apesar do que ele iria ouvir certamente da sociedade a quem ele tinha responsabilidade de liderar espiritualmente, por intermédio de uma mensagem contundente, inconveniente para aqueles que estavam vivendo em pecado. A mensagem do Evangelho de Cristo
que requer de nós uma vida de santidade é sempre inconveniente para aqueles que vivem no pecado. Esse é o desafio. Quero avançar mais um ponto para partirmos para o encerramento. Oséias foi instruído a viver de forma fiel, consistente em sua situação de instabilidade. Veja que eu disse há pouco que a prostituição não era de Oséias, era de Gomer. E nesse sexto ponto que eu quero estar com você, ele é desafiado a permanecer fiel apesar da infidelidade de Gomer. E falta dizer aqui, Gomer representava a nação de Israel. Oséias, profeta de Deus, fala em nome de Deus e se representa como o próprio Deus. Assim como Oséias era marido de Gomer, Deus se apresenta como se marido fosse da nação de Israel. Assim como Oséias lida com a infidelidade de sua esposa, Gomer, assim Deus está lidando com a infidelidade de sua esposa, a nação de Israel. Quando Deus requer de Oséias se manter fiel naquele cenário de infidelidade, ele estava dizendo à nação de Israel: você é infiel, eu permaneço fiel. A palavra de Deus diz: se formos fiéis com Ele, Ele é fiel conosco. Mas se formos infiéis, Ele, todavia, Deus, permanece fiel. Queridos e amados irmãos e amigos, esse é o desafio para nós cristãos desses dias. Apesar de toda sorte de infidelidade, de desvios espirituais que possamos contemplar na sociedade, nós somos chamados por Deus para permanecermos em fidelidade. Em fidelidade. Deus nos chama, nesses dias, firmar cada vez mais a nossa convicção de cristão que somos, para vivermos uma vida de fidelidade, para que a mensagem da nossa vida fale alto aos corações daqueles que vivem afastados do Senhor e em desobediência aos postulados, aos princípios da palavra de Deus. Nesse contexto, queridos, nós, como cristãos, nós, a Igreja de Cristo, que somos chamados a liderar a sociedade nesses dias, precisamos atentar para esse desafio que nos é colocado pelo próprio Deus. A Igreja do Senhor precisa levar em conta a vida de outras pessoas e tomarmos decisões no sentido de levá-las a ver na igreja, no povo de Deus, um exemplo a ser seguido, um exemplo de fidelidade. O exemplo que Oséias tinha que dar para a nação de Israel não era de que eles podiam viver em prostituição, mas que, apesar de envolvidos em um cenário de infidelidade, ele permanecia fiel. Nós não fomos chamados para julgar o mundo, queridos. Essa missão não é nossa, mas de mostrar ao mundo que mesmo num cenário de infidelidade, de caos moral e de desvio de caráter, nós, todavia, somos chamados a permanecermos fiéis a Deus. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio. E para vivermos esse desafio, talvez tenhamos que fazer grandes renúncias. Mas você lembra da palavra do Senhor Jesus que diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á.
mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Esse é o desafio para mim e para você nesses dias, de renunciar a tudo aquilo que vai mutilar a nossa mensagem ao mundo através do nosso viver. Precisamos viver uma vida de fidelidade para que a mensagem do nosso viver ecoe com autoridade na vida daqueles que olham para nós. E aqui, como igreja, como Gomer representava a nação de Israel, a igreja hoje representa o povo de Deus. E ela não fará diferença nenhuma no mundo se ela não viver de acordo com os princípios do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujo amor é a pedra fundamental. Só vivendo em obediência ao Evangelho de Cristo, a igreja terá autoridade para liderar a humanidade neste retorno para Cristo. Esse desafio é para mim e para você. Se você que nos assiste nunca entregou a sua vida para Jesus, esse desafio é para que você venha para Cristo, fazer parte deste exército, cuja mensagem não é glamurosa, mas é gloriosa para todos aqueles que a aceitam e vivem de acordo com os princípios da fé cristã. Você está disposto? Abra o seu coração para Jesus e ore comigo agora, porque eu quero convidar a todos a orarmos neste momento, pedindo que Deus continue nos fortalecendo, para que em meio a um cenário de infidelidade, permanecemos fiéis àquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Oremos. Querido Deus, quero te dar graças por esta oportunidade de poder, meu Deus, meditar na tua palavra, compartilhá-la, ó Deus, com aqueles que nos assistem neste momento e com aqueles que hão de assistir o nosso vídeo, ó Deus, em momentos futuros, e pedir, ó Deus, que a tua palavra venha impactar o nosso coração e levar-nos, ó Deus, a uma atitude de obediência, para que por meio da nossa vida de obediência possamos desafiar corações a viver de acordo com a tua palavra. Senhor, muito obrigado por este tempo de reflexão, de meditação. Eu quero orar por aqueles, ó Deus, que estão orando neste momento, talvez abrindo o seu coração para o Senhor. Quero pedir que o Senhor adentre esses corações e conduza-os, Pai, para a tua gloriosa luz, a luz da liberdade. Liberdade contra o pecado, liberdade contra a infidelidade que campeia o mundo, liberdade para uma vida de obediência ao Senhor. É no nome de Jesus, Senhor, que eu oro. Em nome de Jesus eu abençoo, Senhor, a vida dos meus irmãos e amigos que nos assistem, pedindo que a tua graça seja abundante sobre a vida de cada um, abençoando-os, abençoando suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido irmão. Deus abençoe a sua vida, querido amigo que nos assiste, e até uma próxima oportunidade, sempre pelo canal da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Você sempre será bem-vindo. Deus abençoe a sua vida.